Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui sempre trazendo a participação dos nossos convidados e convidadas, compartilhando suas histórias, suas experiências, claro, também os seus desafios, suas conquistas também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa? É um prazer renovado a gente estar juntas novamente. Mais uma semana, mais um convidado que tem uma rica bagagem na doutrina espírita. E eu peço a você, Vanessa, apresentar o nosso convidado dessa semana. Sim, com certeza. Vamos lá. Nosso convidado está conectado hoje. Nós estamos aqui nos nossos estúdios, recebendo ele que é comunicador, escritor, palestrante, ele que faz palestras espíritas aí por vários locais, vai contar aqui no nosso programa, conceituado, né, nacional e internacionalmente também, autor de livros, ativo trabalhador na imprensa espírita, inclusive digital. Seja muito bem-vindo, Orson Peter Carrara, tudo bem? Tudo bem? Olá, Vanessa, olá, Vanderly, que alegria estarmos juntos para conversarmos um pouco, é uma honra muito grande estar com vocês. Meu abraço aos ouvintes, aos telespectadores, por esta oportunidade tão valiosa. Muito bem. Que bom, Orson. Para nós também, Orson, é muito importante, né, ter vocês para contar um pouco da experiência de cada um e vai nos enriquecendo nossos seguidores. E você, com essa grande bagagem que tem na doutrina espírita, eu vou fazer a primeira pergunta, o seguinte: como que você vê o desenvolvimento do espiritismo em nível nacional e internacional? Eu vejo o desenvolvimento do espiritismo com muita alegria, muito entusiasmo, e vejo que está atingindo seus objetivos. Claro que nós estamos num processo, o ser humano vive uma diversidade enorme sob todos os pontos de vista e ângulos que queiramos enquadrar, psicológico, emocional, cultural, nós temos aí uma diversidade enorme. Então, a maturidade do ser humano, ela é muito variável, existem criaturas com grande poder de entendimento, existem outras com mais dificuldade, mas o espiritismo é muito novo no planeta, né? Não completou ainda 200 anos de existência, de publicação dos livros fundamentais. Então, eu vejo com muito entusiasmo porque está contagiando, entre aspas, aqueles que com ele tomam conhecimento. E esse conhecimento faz com que a criatura entenda a sua própria natureza, sua origem, destinação e, principalmente, o papel que cabe a cada um de nós neste mundo de dificuldades e desafios. E, naturalmente, que, diante de tanta informação clara e objetiva que a doutrina espírita nos traz, nós temos aí um potencial a desenvolver ainda. Por isso, vejo com muito otimismo, é um processo em andamento. Muito também, né, Orson, sobre a transição planetária e tudo, né? Tudo que envolve esse momento aí de transição do planeta Terra. Como é que você entende, então, esse assunto? Você já escreveu algo sobre isso? Não especificamente sobre transição, mas nós estamos sempre envolvidos com a questão, porque sempre surgem perguntas, sempre surgem questionamentos sobre esse processo de transição. Como dissemos na resposta anterior, é um processo, estamos em processo, é um processo gradativo, é lento, mas necessário, e ele continua andando. Quer dizer, as criaturas, até levadas pela lei do progresso, que não cessa e envolve a todos nós, somos levados pelas circunstâncias, pelos acontecimentos, pelas descobertas da ciência, pelo amadurecimento da razão e do raciocínio, nós vamos gradativamente entendendo muitas questões, mas muita coisa ainda está por vir, né? Nós precisamos amadurecer em muitos pontos de vista, ainda estamos muito limitados a pontos de vista pessoais, a condicionamentos e inclusive a vícios. Então, isso são obstáculos que serão vencidos. Eu não escrevi especificamente sobre isso, mas estamos sempre falando sobre isso, até porque a própria literatura espírita nos leva a raciocinar nessa direção, considerando a nossa condição de imortais
e o destino que a todos nos aguarda. Então, vale a resposta anterior, estamos num processo de amadurecimento. Transição, a nossa reforma, a nossa transformação interior é de todos os momentos, né, Emerson, que a gente vive nesse planeta, é para o nosso aprendizado mesmo. É isso aí. No seu currículo consta que você produz e apresenta o programa Alegria de Viver, que é em TV local, é em outras mídias. Você ainda tem essa atividade? Como que é? Conta para nós. Essa é uma atividade muito prazerosa, né? O programa Alegria de Viver surgiu inicialmente, originariamente, numa rádio FM aqui da cidade de Matão, a conhecida Saudades FM. Esse programa existe aproximadamente há 14 anos e ele foi originário de uma época de muitos suicídios na cidade. Matão tinha um alto índice de suicídio e, considerando que o proprietário da emissora é espírita, nos procurou para produzir alguma coisa sem caráter religioso, mas destinado ao grande público, sem especificamente falar de espiritismo especificamente, e produzimos, então, são programetes, né, curtinhos, de 3 a 5 minutos no máximo, que continuam sendo apresentados toda manhã antes do jornal radiofônico local, que inicia-se às 7 horas. Então, por volta de 6h56, 6h57 da manhã, de segunda a sexta, esse programa é apresentado pela FM, apenas em áudio, naturalmente, porque é uma rádio. Mas depois, com o tempo, com o amadurecimento das ideias e até com o êxito do programa radiofônico, a emissora nos convidou para um programa de TV, que a emissora também tem uma TV local, de abrangência em algumas cidades da redondeza. Então, começamos a produzir o programa Alegria de Viver também pela TV às terças-feiras, e esse programa tem 5 minutos, ele é apresentado toda terça-feira às 18h45, está disponível no Facebook, no YouTube da emissora Saudades TVM, TVM Matão, e também coloco os programas de TV, no meu canal de YouTube, e continuamos a produzi-los. É muito interessante essa experiência, porque a minha voz se tornou muito conhecida na cidade. Muitas vezes, quando entro num estabelecimento comercial para comprar alguma coisa ou para pedir alguma informação, as pessoas reconhecem a minha voz, aí quando converso com um atendente ou com alguma pessoa à minha volta. E é interessante porque as pessoas vêm falar comigo, você que é o Orson que apresenta o Alegria de Viver, eu ouço toda manhã, ou vejo na TV. Então, isso continua tendo uma repercussão muito positiva, o que naturalmente nos deixa muito felizes. E o objetivo é realmente despertar com mensagens breves, sem o direcionamento específico espírita, mas vez por outra a gente coloca alguma pitada específica de espiritismo, mas no geral é uma linguagem geral com os princípios espíritas, sem especificamente ficar usando o palavreado próprio do espiritismo, porque o objetivo é atingir o grande público da cidade e redondeza, entre outras pessoas que podem ouvir ou assistir. Quais são os temas que mais agradam o ouvinte, né, Orson, que você pode trazer aqui para o nosso ouvinte aqui também do Quem Somos Nós, até para citar alguns dos temas, assuntos, né, relevantes que você tem abordado nos programas? Olha, a gente percebe que o grande público, a massa pública que está conectada, que fica ligada em rádio, que ouve TV, etc., a gente percebe que há uma angústia muito grande, uma preocupação muito grande e até um certo medo das circunstâncias atuais. Então, percebe-se que a palavra da esperança, a firmeza na forma de apresentar o programa, falando com convicção, falando com certeza, não é nem certeza, é convicção, é a melhor palavra mesmo. A gente percebe que o destaque para a alegria, a gratidão, a esperança e o estímulo ao ouvinte ou telespectador é a grande tônica do programa. O ouvinte, o telespectador, especialmente o não espírita, não está interessado em temas especificamente doutrinários que nós usamos na linguagem espírita. Ele quer entender o porquê do sofrimento, quer entender como superar os obstáculos. Então, estas são as temáticas preferidas. E como o programa é curto, ele é bem compacto, de 3 a 5 minutos,
nós vamos objetivamente no ponto certo, né? Então, quando vamos abordar a fé, por exemplo, ou quando vamos abordar a superação de obstáculos, a alegria, a gratidão, nós vamos especificamente. Quando temos que contar uma história, nós iniciamos imediatamente a história com começo, meio, fim, conclusão e comentários. Então, como é compacto, exige-nos um poder de síntese muito grande, mas temos notado que atinge o ouvinte, atinge o telespectador, porque ele busca conforto. O telespectador, o ouvinte, quer entender esses mecanismos complexos que nós estamos vivendo. E essa contribuição da doutrina espírita é fundamental, ainda que não usemos a nomenclatura espírita especificamente. Mas esse, né, Vanessa, que é o objetivo, levar o conhecimento, o porquê das coisas, né, Orson? As pessoas são aflitas, a gente vê uma pessoa desencarna e ela nem sabe o que vai acontecer com ela do lado de lá. Tem várias noções ou não tem nenhuma noção do que acontece. Então, esse é o objetivo mesmo do Espiritismo. Não é falar do Espiritismo, mas é procurar mostrar as propostas da doutrina para o dia a dia, para as nossas necessidades mesmo. E ontem mesmo eu ouvi uma transmissão aqui da TV Mundo Maior. Você também fez muitas gravações para o Conduta Espírita e fica no ar, né? Volta e meia está aparecendo lá o Orson falando sobre algum assunto. E o poder de síntese você tem que desenvolver, isso é muito bom também, né? Voltando à questão do medo, por exemplo, nós percebemos que a questão do céu e inferno ainda atemoriza muitas pessoas. Então, temos entrado nesses assuntos com certa frequência. Não existe o céu, não existe o inferno, não existe o diabo. O céu e o inferno são estados conscienciais. Então, a gente se preocupa realmente em mastigar, entre aspas, esses assuntos para o entendimento popular. E você gosta bastante também de falar em público, né? Tem uma certa facilidade e habilidade também, né, Orson? Conta para o nosso ouvinte, telespectador também aqui do Quem Somos Nós, como é que as pessoas mais tímidas, elas podem fazer também para desenvolver essa habilidade? O que você pode deixar de dica, de sugestão também? O que foi importante para você? Se desde sempre foi assim também, desde a sua adolescência, o que você pode deixar também para o nosso seguidor? Olha, a sua pergunta, ela é espetacular, porque muita gente tem vontade de fazer isso, mas sente medo. O maior medo do ser humano é falar em público. E eu, particularmente, gosto muito de falar em público. Isso vem de uma experiência desde a infância, quando a minha professora me escalava para os eventos escolares, dizendo que eu tinha uma boa flexão, que eu tinha uma boa dicção, que eu falava com certa facilidade. Então, eu gosto de falar. Mas, incrivelmente, eu fui um adolescente, uma criança muito tímida, muito retraída, mas me desenvolvi através do tempo esse gosto de vencer a timidez. Então, para aqueles que estão nos ouvindo e gostariam de usar a voz, de dirigir-se ao grande público, de falar em público, nós recomendamos com muita ênfase, inicie. Comece lendo uma pequena mensagem curta, comece lendo em público algum texto curto e devagarinho você vai tentando comentar aquilo que está lendo. Em pouco tempo você estará desenvolvendo com facilidade a habilidade de falar. É uma capacidade humana latente, todos podemos fazer isso, e com grande proveito em favor da coletividade humana. A voz é um instrumento poderoso e nós podemos usar ela para construir um mundo melhor à nossa volta. Comece fazendo pequenos comentários em casa, mesmo que você esteja sozinho ou para a família, e depois, gradativamente, vá fazendo isso em público, que você vai vencer a timidez, vai vencer a dificuldade de falar. Falar é uma arte. Prossiga com esse exercício. Que legal, né, Vanessa? Sim. Vou perguntar para você como que foi o convite para você participar aqui do time de comunicadores da FEAL, da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior? Essa é uma pergunta muito interessante que me dá muito prazer em responder também. Eu, durante muitos anos, estive em São Paulo a convite do amigo Américo Sucena, que também é comunicador da Boa Nova, né? Estive muitas vezes fazendo palestras na Sociedade Espírita Mãos Unidas, dirigida por ele. E toda vez que ia a São Paulo, muito tempo antes da pandemia mesmo, muitas vezes, muitos anos seguidos, toda vez que íamos a São Paulo, eu ia aos sábados, ou às sextas-feiras, melhor,
de manhã e logo íamos para a rádio, onde ele gravava programas com o nosso querido Éder Fávaro e outros comunicadores da Rádio Boa Nova. E a partir daí surgiu o convite para participar de programas da Boa Nova. E então, quando íamos a São Paulo ou nas proximidades da Grande São Paulo, aproveitávamos a viagem e nos deslocávamos para a emissora para a gravação de vários programas, entre eles o Conduta, o Prossiga, e como você disse, estão disponíveis nas redes sociais, podem ser acessados, pesquisados, procurados. Então, esse convite surgiu por causa dos contatos anteriores em que tínhamos com o Éder Fávaro e através do Américo Sucena. E aí foi um embalo, né, com vários momentos em que aí estivemos para gravar entrevistas, lançamentos de livros. O próprio programa, o antigo programa Transição, foi também gravado aí com muita ênfase, numa época dourada, né? Então, tudo isso nos ajudou a criar vínculos com a Boa Nova. Este é o Quem Somos Nós, trazendo hoje a participação do nosso amigo aqui, escritor, palestrante, comunicador, né? Também já participou de tantos programas, né? Conduta, Prossiga aqui na FEAL. Estamos trazendo o Orson Peter Carrara contando a sua história. E você que está conosco aí, participando sempre da nossa programação, também pode deixar a sua participação com muita ênfase no Clube Amigos da Boa Nova. Nosso programa e toda a programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, só é possível ir ao ar prontinho aí para você se você participar, porque assim você ajuda a manter o trabalho da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Ligue então para participar, ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 018 38. Tá na sua tela aí o telefone, então já pega aí o seu celular, pega o seu telefone, fala com as nossas colaboradoras, elas vão te atender, tirar todas as suas dúvidas e você vai fazer parte da nossa equipe, né, nossos amigos que compartilham o bem através aí do planeta todo, né, pela internet, chegamos pelo rádio, pela TV e pela internet também. 0800 12 018 38. Se você preferir, também pode se associar pelo site feal.colabore.org. Tá aí também na sua tela, acesse. Você também vai ter muitos benefícios, descontos exclusivos, clube de vantagens. Nossa, só tem coisa boa para você que é sócio. Então acesse agora mesmo, feal.colabore.org. A nossa gratidão. Muito obrigada a todos os sócios, né, que colaboram, que contribuem com os trabalhos da FEAL também. Vamos falar sobre livros, né? Orson, você aí tem uma autoria, né? Autor de vários livros. Qual que é o livro, então, de sua autoria que foi, assim, o mais gratificante de ser escrito também? Olha, eu gosto muito de escrever. Eu tenho 24 livros publicados e alguns se tornam realmente especiais, né? O Tensão Emocional, que são comentários de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Companheiro, editado pelo IDE, Instituto de Difusão Espírita de Araras, foi um livro que teve grande aceitação. Por outro lado, Um Sacerdote Espírita, também publicado pelo IDE, é um livro que comenta o Memórias do Padre Germano. São livros que marcaram a nossa trajetória realmente digamos que fomos muito felizes com a obra, né? O livro A Alma do Espiritismo talvez seja um livro que me exigiu muita pesquisa, que me deu muita alegria também. E recentemente nós lançamos o livro O Wallace Leal, uma brisa perene, comemorativo ao centenário de nascimento do grande autor, tradutor, editor Wallace Leal Valentim Rodrigues. E o nosso recente lançamento, editado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, é o livro Fascinação, Causas e Consequências, analisando o processo obsessivo da fascinação que deixa o protagonista como se fosse cego, ele não consegue enxergar o ridículo a que se entrega, dominado pela ação de um espírito dominador. Fenômeno esse que não está restrito ao grupo mediúnico, aos espíritas, isso acontece em toda a sociedade humana, quando a vaidade e o orgulho nos domina. Então, todos esses livros surgem da nossa vontade de compartilhar com os outros leitores, com a mídia espírita, essas descobertas que vamos fazendo, né? Porque a doutrina espírita é uma fonte inesgotável de conhecimento. A gente vive se impactando, se surpreendendo
com a atualidade de Allan Kardec. É uma coisa impressionante o cabedal, a fonte que está à nossa disposição para pesquisas. Então, todos os livros, como A Tarefa dos Enxovais, que nós extraímos um capítulo de um livro de Hermínio Miranda, então todos esses livros são fruto mesmo de pesquisas e do nosso gosto de compartilhar com outros leitores aquilo que vamos descobrindo na literatura. Muito interessante, né? Você tem uma grande quantidade de livros. E onde que nós podemos encontrar esses livros, Orson? Essa pergunta é muito boa, porque citando livros instiga o ouvinte, né? Muitos dos nossos livros estão esgotados atualmente, principalmente os iniciais, né? Os primeiros, a primeira leva de livros. Mas os mais recentes, como Fascinação e também o Wallace Leal, Uma Brisa Perene, que são os dois mais recentes, eles podem ser encontrados nos sites próprios das editoras. O livro O Wallace Leal, por exemplo, está disponível na casa editora O Clarim, que é facilmente encontrável na loja virtual, aí se você digitar loja virtual da casa editora O Clarim. Também o Fascinação, que foi editado pela Fergus, também será encontrado com muita facilidade na própria loja virtual da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que você fazendo pesquisa vai encontrar com facilidade. Os demais, a grande maioria deles está esgotado, que nós pretendemos gradativamente tentar ir reeditando, né? Então, hoje nós temos uma grande facilidade com pequenas tiragens. Então, o livro Reencarnação, o livro Morte, o livro Sacerdote Espírita, Tensão Emocional, são livros que, embora esgotados, é fácil hoje tirar uma edição limitada de pequenas tiragens, por exemplo, 50 exemplares, 100 exemplares para disponibilizar. E alguns deles são encontrados ainda em distribuidoras, embora esgotados na editora. Então, o interessado poderá pesquisar isso na Amazon, alguns estão disponíveis também na Amazon, então é questão de pesquisar mesmo o próprio título. Se você digitar aí Livros Espíritas de Orson Peter Carrara, você vai encontrar a capa de todos eles, os nomes, e aí a pesquisa vai um a um para aquele que chamar mais atenção, para ver se está disponível nas distribuidoras ou na Amazon. É tão interessante, né, essa mudança que ocorreu também na área literária. A gente teve um caso ali em casa, meu filho e eu, a gente estava procurando um livro que estava esgotado e era da nossa editora Mundo Maior. Aí ele entrou no site lá da internet e encontrou o livro lá e comprou. Falei, olha que interessante, nós não temos essa edição, ela já esgotada, e ele encontrou na internet. Às vezes num sebo, Assim, de um num dia site. para o outro ele já recebeu o livro em casa. Então isso facilita bastante, né? Como você falou também de fazer pequenas tiragens. Antigamente não se pensava nisso, mas de um tempo para cá, você faz pequenas tiragens para não ficar o material parado também, né? O custo gráfico é muito alto, né? Você não consegue mais fazer uma edição de 5.000 exemplares. E como é que você vai vender 5.000 exemplares com custo altíssimo, né? O que vende livro normalmente são palestras, mas também o interesse que possa surgir de algum leitor que esteja pesquisando. Então, as pequenas tiragens, elas têm uma grande facilidade para essa finalidade, né? Então, os meios digitais alteraram muito a nossa realidade de leitura atualmente. Muito bem. Só uma pergunta assim particular minha que não está na pauta. O seu nome é um nome que você usa para o trabalho ou ele é seu nome mesmo? Como que foi que seus pais deram esse nome para você, que é muito diferente? Realmente é uma pergunta muito interessante. É o meu nome natural mesmo. Eu sou Orson Peter Carrara. É meu nome mesmo. E não sou americano, não. Eu sou brasileiro mesmo. O meu pai era office boy do cinema quando criança. E, na época, o cinema distribuía pequenos panfletos em papel jornal, distribuindo de casa em casa para anunciar os filmes da semana. E meu pai era o office boy que fazia essa distribuição pelas ruas, quando menino.
e ele foi selecionando o nome de atores, de artistas de cinema. Então, meu nome é originário de Orson Welles, o famoso ator americano, e do Peter O'Toole, que também foi um famoso ator, né? Meu pai colecionou outros nomes, mas acabou optando por Orson Peter Carrara. O nome Carrara é originário da Itália, são muitos Carraras que vieram para o Brasil. O meu bisavô é originário da Itália, meu avô nasceu no estado de São Paulo. Eu sou da terceira geração espírita da família, mas é meu nome natural mesmo, Orson Peter Carrara. Aliás, devo dizer que gosto muito do meu nome, porque é um nome diferente, é um nome forte, né? E eu tenho muito prazer de me chamar Orson. E são poucos os Orsons no Brasil, é uma particularidade. Que história interessante! Que bom conhecer mais sobre você, Orson. Infelizmente não temos mais tempo, mas agradecemos muito por você ter sido nosso convidado, ter participado aqui do Quem Somos Nós. Obrigada pela participação, parabéns pelo seu trabalho e sucesso para você. Muito obrigado a vocês pela oportunidade dessa conversa tão proveitosa. Um grande abraço aos ouvintes, aos telespectadores e até breve. Obrigada a toda a nossa equipe, o Alessandro, o Jefferson, aí a Regina também na produção e nossa gratidão a você que está sempre sintonizado aqui também no Quem Somos Nós. Gratidão, até a próxima semana, Sra. Vanderly. Até lá e parabéns pela sua alegria que você possa sempre transmitir nas suas palestras, nos seus livros e em todos os momentos da sua vida. Muito bom, parabéns. Você acompanhou Quem Somos Nós?